Olá, eu sou Alessandra Calor, nutricionista, especializada em doenças gastrointestinais, osteoporose e longevidade. E este é mais um vídeo sobre osteoporose. Eu disse que esse assunto é extenso, né? Bom, nos vídeos anteriores eu expliquei o que é essa doença, depois eu falei sobre os tratamentos convencionais, e eu fiz 2 vídeos aqui falando também sobre a importância de um diagnóstico mais apurado. E agora está na hora de falar sobre as possibilidades de tratamento que, na minha percepção, deveriam ser consideradas antes de você partir para os medicamentos alopáticos. Então fica aqui comigo porque esse vídeo está imperdível. Quando a gente fala em tratar a osteoporose, a gente não pode pensar que basta tomar um medicamento e tudo está resolvido. Até porque não está, né? E você sabe disso se você assistiu meus outros vídeos. Tratar a osteoporose envolve uma abordagem multidisciplinar. E o que isso significa? Que você vai precisar de atenção e cuidados em vários aspectos da sua vida. E isso envolve, muitas vezes, mais de um profissional para te ajudar. Eu vou chamar aqui de pilares da saúde óssea. E nesse vídeo eu quero falar cada um deles. E já adianto, todos têm uma relação profunda com o estilo de vida. O primeiro pilar é o do desenvolvimento físico. Esse é bem importante. Para você ganhar massa óssea, você precisa ganhar massa muscular. É fisiológica essa relação. Com o aumento da massa muscular, o osso vai precisar aumentar de volume para te manter em pé. Tanto os músculos como os ossos são tecidos vivos que se adaptam a cargas mecânicas. Então a contração muscular gera uma tensão nos ossos e essa tensão transmite sinais que ativam as células ósseas para que elas construam mais tecido, ou seja, mais massa óssea. E esse processo deve ser combinado com uma dieta adequada, planejada especificamente para você, onde será calculada a sua necessidade proteica diária, baseada na sua idade, peso, altura, o trabalho físico que você está fazendo. Sem esse planejamento dietético, todo o seu trabalho muscular vai ser em vão. Você vai se matar na academia e não vai ter resultado nenhum. E talvez até perca massa muscular e, consequentemente, massa óssea. Você precisa de uma dieta adequada e de planejamento de pré e pós-treino. Por isso eu digo, um profissional da nutrição é fundamental nesse processo. Ah, mas eu detesto academia, eu não tenho idade, não tenho energia para isso, não vou conseguir, tô velho, velha demais. Olha, esquece esse discurso, tá? Essa é a sua mente com medo, provavelmente se baseando em alguma experiência que você já teve que não foi muito boa. Se você tem condições de fazer atividade física, ou seja, se você não for uma pessoa acamada, muito doente, com diversos problemas ortopédicos, então você está totalmente apto a fazer musculação. Agora é claro, né? Se você não tiver todo esse planejamento que eu falei, e isso inclui também suplementação e um tipo de dieta para te dar mais energia, aí pode ser que você não aguente mesmo. Mas quando você segue toda uma orientação, você vai descobrir não só que você aguenta sim, mas também você vai sentir prazer com o exercício e mais confiança em si mesmo. Prazer, porque essa atividade intensa de hipertrofia faz com que aumente a sua produção de serotonina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, e de quebra ainda aumenta a sua testosterona, aumentando a sua libido e o tônus muscular. Então você vai ficar muito feliz porque você vai ver resultado. E isso tudo que eu estou falando aqui serve também para quem já está na menopausa ou na andropausa. A única diferença é que você vai ter que ter alguns cuidados extras, como por exemplo, uma ingestão proteica maior, e vai precisar consumir alguns suplementos, alguns fitoterápicos e também superalimentos para equilibrar a sua desvantagem hormonal. Na verdade, a atividade física de hipertrofia, ou seja, de alta intensidade, combinada com exercícios aeróbicos, faz bem para todas as pessoas. É a melhor receita que existe para a saúde, porque mantém seu sistema imune muito saudável, ajuda a regular sua microbiota intestinal, os seus hormônios, aumenta o crescimento de novas células cerebrais, melhora o humor, evita a depressão, previne o câncer, doenças cardiovasculares e neurológicas como a demência, o Parkinson, Alzheimer e por aí vai. Como diz o neurocirurgião norte-americano Sanjay Gupta, atividade física é adubo para o cérebro. E o mais interessante é que nunca é tarde para ganhar massa muscular e aumentar a capacidade cardiovascular. Ou seja, você pode começar em qualquer idade, basta ter as orientações corretas.
Ah, mas eu não gosto de musculação, eu não gosto do ambiente, da academia. Posso fazer pilates? Posso fazer exercícios de calistenia em casa? Para quem não sabe, calistenia são aqueles exercícios que utilizam o peso do próprio corpo. Bom, a minha resposta para essa pergunta é não. Esses exercícios são ótimos para ganhar tônus muscular, equilíbrio, consciência corporal, mas eles desafiam a musculatura só até um certo ponto. Depois eles ficam fáceis de fazer e não evoluem no sentido de aumento de carga. Então o seu músculo ele não desenvolve muito. E a ideia aqui é desafiar a sua musculatura o tempo todo. Você vai precisar focar em aumentar sempre a carga dos exercícios. Como costuma dizer na academia, você tem que rasgar o músculo. Mas não se assuste, isso é possível e você vai se surpreender com a sua capacidade de ganho de força muscular. E a sensação é muito boa quando você conquista isso. Você ganha mais força, mais autonomia para fazer as suas coisas do dia a dia, sem precisar ficar pedindo ajuda para as outras pessoas para carregar uma mala, ou então as compras do mercado. Enfim, é muito bom e a gente percebe que a gente pode ganhar força, musculatura, resistência cardíaca, independentemente da nossa idade. No próximo vídeo eu quero compartilhar com vocês mais detalhes sobre os tipos de exercícios que são bons para os seus ossos e eu também quero falar de alguns cuidados que você precisa ter para não se machucar, tá bom? Continuando, o segundo pilar é o do sono. Você precisa dormir bem e dormir cedo, respeitando a janela do sono, que é aquele momento em que o corpo começa a produzir os hormônios para te preparar para o descanso. Se a gente passa dessa janela, que é por volta das 10 da noite, mais ou menos, aí alguns vão ter mais dificuldade para pegar naquele sono mais profundo, mais reparador. E dormir pouco diminui a produção de melatonina, que é um hormônio regulador do sono. E uma das suas funções é melhorar a atividade celular responsável pela formação óssea, ou seja, a atividade dos osteoblastos, e reduzir a atividade das células que destroem os ossos, que são os osteoclastos. Outro hormônio liberado durante o sono profundo é o GH, um hormônio de crescimento, que também estimula a formação óssea. O cálcio também sofre com a privação do sono, por conta da elevação do cortisol, que faz com que você absorva menos cálcio, esse mineral tão importante para a constituição óssea. Mas para ter uma boa noite de sono, não basta só ir cedo para a cama. É preciso fazer toda a higiene do sono, que envolve desligar todos os aparelhos do quarto, sair das telas do computador ou do celular pelo menos 2 horas antes de dormir, jantar cedo e não comer alimentos de digestão mais longa, como as carnes vermelhas, ou estimulantes, como a cafeína. Cuidar para que o quarto esteja completamente escuro, que seja bem arejado, silencioso, com um colchão e um travesseiro adequado para você. Se possível, meditar ou fazer uma automassagem antes de dormir para ajudar a relaxar. A prática de atividade física regular também interfere na qualidade do seu sono. O ideal é fazer de manhã ou de tarde, porque à noite pode ser muito estimulante para algumas pessoas e aí vai dificultar o sono. Não trabalhar até tarde, menos ainda da sua cama, por mais que você goste do seu trabalho, porque isso pode ser um estimulante mental. Aí você vai dormir e não vai parar de pensar no trabalho. O ideal é ocupar a mente com algo completamente diferente, como ler um livro, por exemplo. E para quem tem dificuldade de dormir, mesmo tomando todos esses cuidados que eu falei, vai precisar de ajuda de um bom profissional da nutrição, que vai te indicar uma dieta rica em alimentos que contém componentes indutores do sono, como o triptofano, a melatonina, o magnésio, que vai cuidar da sua saúde intestinal, que pode ter uma relação com a falta de sono também, porque um intestino doente intoxica o cérebro. O nutricionista vai te ajudar também com suplementos naturais, fitoterápicos e chás específicos para esse problema. Na minha percepção, vale sempre a pena a gente tentar os caminhos mais naturais possíveis antes de partir para medicamentos cheios de efeitos colaterais. Mas para isso, precisa ser um profissional com uma visão integrativa, que olha o seu corpo como um todo, que tem conhecimento de todas as correlações que existem entre os órgãos, os seus hábitos, a sua dieta e por aí vai. O terceiro pilar é o nutricional. Como vocês estão vendo, a nutrição perpassa todos os pilares que eu falo aqui. Ela tem um papel muito amplo na nossa saúde e quando o assunto é osteoporose, implica em cuidar de todas as suas questões de saúde, deixar o seu corpo o mais equilibrado possível,
com um intestino bem modulado, com uma microbiota funcional, saudável, que ajuda a promover uma absorção adequada dos nutrientes, para que o seu corpo possa realmente tirar proveito da dieta que está sendo proposta. E a melhor dieta para você se manter saudável é a mediterrânea, com carnes magras, uma abundância de vegetais e gorduras boas, como o azeite de boa qualidade, o abacate, sementes, castanhas, coco, enfim. Mas existem alguns cuidados quando a gente pensa em saúde óssea. Muita gente acha que precisa ingerir quantidades absurdas de cálcio e passa a introduzir na dieta todos os derivados de leite. E não é bem assim. A maioria das pessoas tem intolerância a laticínios, mas muitas vezes nem sabem que tem. A intolerância alimentar gera um dano muito grande no intestino. E aí você vai comprometer muito a evolução do seu tratamento. E não adianta fazer aqueles exames de intolerância à lactose, tá? A lactose não é o único vilão dos laticínios. Existem outras proteínas tão danosas quanto, como a caseína, por exemplo. Sem contar que laticínios de vaca confinada, que não come capim, não vai ter a vitamina K2, uma vitamina super importante para impedir que esse cálcio não vá parar nas suas artérias ou no seu rim. Então achar que se você se encher de laticínios, você vai estar cuidando dos seus ossos, pode ser na verdade um baita tiro no pé. Existem inúmeros alimentos ricos em cálcio, como as sementes, as castanhas, os vegetais de folhas verdes escuras, a sardinha e por aí vai. No caso das mulheres, é interessante também introduzir alimentos ricos em estrógenos, como o tofu, o miso, a linhaça, o gergelim, o cará, a maca peruana, considerada um superalimento, e fitoterápicos como o chá de folha de amora branca, por exemplo. Mas não é só de cálcio que os ossos precisam, eles precisam também da vitamina K2 na forma MK7, que funciona como um GPS do cálcio, direcionando ele para os ossos. E também de magnésio, que vai ajudar o cálcio a se fixar nesse osso. Você vai precisar também de boro, fósforo, colágeno e proteínas na porção adequada para você, que tem um papel super importante, inclusive no ganho de massa muscular. O colágeno você pode obter na forma natural, com caldo de ossos, chamado também de caldo de mocotó, que nada mais é do que um cozido que você faz com os ossos de animais. Esses ossos devem ser cozidos por bastante tempo para poder soltar o colágeno. Na internet tem várias receitas explicando como faz, tá? É só dar uma procurada aí. Como eu tenho reforçado aqui, a saúde do seu intestino é primordial nas estratégias de reversão da osteoporose. E para manter o seu intestino saudável, além de cuidar com a ingestão dos laticínios, é preciso também considerar abrir mão do glúten. Porque está mais do que provado por estudos científicos que ele danifica os enterócitos do intestino, causando a hiperpermeabilidade intestinal, ou seja, danifica a barreira intestinal. Essa doença é silenciosa, assim como a doença celíaca, que é uma das causas da osteoporose. Muitas vezes você vai descobrir que tem isso daí só depois de 10 anos, e nesse tempo você ficou danificando o seu intestino sem saber. Porque os sintomas mais sérios levam tempo para serem percebidos. Isso só para dar uma pincelada aqui sobre os cuidados com o intestino. Se eu for aprofundar aqui, esse vídeo vai ficar muito longo e eu vou fugir do tema principal. Mas eu prometo gravar para vocês um outro vídeo só para falar das relações do intestino com a osteoporose, tá bom? É importante também evitar outros alimentos inflamatórios, como os ultraprocessados, agrotóxicos, açúcar, gordura trans, excesso de sal. O café também é um grande vilão dos ossos, assim como as bebidas alcoólicas. E evitar ingerir alimentos ricos em oxalatos na forma crua, como a couve, espinafre, beterraba, a selga, as plantas alimentícias não convencionais, chamadas de punks, além de frutas como carambola e kiwi. O oxalato impede a absorção do cálcio pelos ossos. Se você quiser muito comer esses alimentos, faça isso longe da sua ingestão de cálcio. Cuidado também com grãos integrais, porque eles também contêm oxalatos na sua película externa. E as leguminosas, porque elas contêm antinutrientes que dificultam a absorção do cálcio e de outros minerais. Por isso é importante a gente deixar as leguminosas de molho por um bom tempo, de preferência germinar depois. E agora vamos para o quarto pilar, que é o da suplementação e fitoterapia. A suplementação vai complementar o que você não consegue suprir com a dieta. E a fitoterapia vai ser a cereja do bolo, que vai elevar ainda mais as suas chances de reverter a osteoporose.
Mas a suplementação precisa ser feita de uma forma personalizada, considerando o quanto você já está ingerindo desses nutrientes na sua dieta, para não suplementar demais. O combo cálcio, K2 na forma MK7, magnésio e vitamina D devem estar sempre juntos. No caso do cálcio, é melhor se ele for de algas, e isso é possível encontrar em farmácias de manipulação. A K2 é realmente muito difícil de se conseguir na dieta, porque, como eu disse, se não for de laticínios ou vísceras de animais que comem capim, esse alimento não vai ter a K2. Um alimento que contém uma dose bem elevada de K2 é o natô, um fermentado específico da soja, diferente do shoyu, do miso ou do tempê. Ele é bem difícil de encontrar e o sabor não é muito palatável. Mesmo no Japão, não é todo mundo que tem o hábito de comer. O magnésio é um mineral que a grande maioria das pessoas tem carência e precisa suplementar, por mais que a pessoa consuma alimentos considerados ricos nesse nutriente, porque o solo da maioria dos lugares é pobre desse mineral. E como eu falei, ele tem um papel importante para que o cálcio se fixe nos ossos. A vitamina D faz com que você absorva melhor o cálcio pelo intestino, mas é difícil obter só pelo sol, principalmente no inverno, quando o sol está mais longe, por mais que você tome sol ao meio-dia. E é nesse período de inverno que a perda óssea é mais acentuada. Muitas pessoas também não sabem tirar proveito do banho de sol. Elas passam protetor solar, o que impede a absorção da vitamina D, ou então elas tomam sol em horários que ele está muito fraco, ou tomam banho logo depois do sol, ou tomam sol através de janelas ou portas de vidro, enfim, são muitos detalhes que você deve ficar atento para aproveitar melhor esse banho de sol. Mas uma coisa importante que você deve entender é que conforme a gente envelhece, a gente vai perdendo a capacidade de aproveitar a vitamina D do sol. Então, precisa suplementar. Mas não pode ser em excesso, porque aí você vai ter o efeito contrário, você vai ter perda óssea. Esse ajuste da vitamina D é individualizado. E para saber qual que é a sua melhor dose, a gente precisa contrabalancear com o seu paratormônio. Por isso você precisa de um profissional te ajudando. Existem também outros suplementos complementares que eu posso citar aqui, como o boro, o estrôncio, a vitamina A, mas você precisa de uma avaliação personalizada para considerar essa suplementação, tá bom? Mulheres que estão na menopausa e não querem considerar a terapia hormonal, elas podem fazer uso de alguns fitoterápicos, como a folha de amora branca, a sinicifuga, o iam mexicano, por aí vai. Estes fitoterápicos também precisam de uma avaliação personalizada para saber se você pode usar, tá bom? O colágeno tem um papel muito importante na saúde óssea, por isso o desafio é maior para veganos e vegetarianos. Ele pode ser suplementado, acompanhado da vitamina C, que estimula o nosso corpo a produzir mais colágeno. E a quantidade dessa vitamina deve ser alta, perto de umas 2.000 miligramas por dia, para você ter realmente algum resultado. E essa quantidade a gente não consegue só com a dieta. Fora tudo isso que eu estou falando aqui, tem toda uma orientação sobre qual é o melhor horário e a combinação certa para se tomar esses suplementos. Alguns devem ser consumidos longe de medicamentos ou então outros suplementos, longe de certos alimentos, e outros junto com certos alimentos, como as vitaminas lipossolúveis, por exemplo, que devem ser acompanhadas sempre de alguma gordura saudável junto. O quinto pilar é o do bem-estar. Ter uma vida sem estresse é um dos pilares mais preciosos para a sua saúde como um todo. E para os ossos tem um papel bem importante. Como eu citei aqui a questão do cortisol, que se tiver elevado, prejudica a absorção do cálcio. Meditar é uma ferramenta incrível e ótima para você começar o seu dia preparado para o mundo que te espera. Estudos mostram que a meditação reduz o estresse, melhora a pressão sanguínea, equilibra as emoções, ajuda a gente a lidar melhor com os desafios, a organizar melhor nossas ideias, projetos, reduz a compulsão por certos alimentos, a ansiedade, enfim, só coisa boa, e isso pode levar só 5 minutos do seu tempo. Se hidratar bem, principalmente pela manhã, porque você passou a noite toda dormindo sem beber nada de água. Procurar ter uma boa alimentação, evitar o jejum, porque ele pode estressar o corpo de certa forma, apesar dos benefícios metabólicos. Seguir o ritmo do sol para acordar, comer, dormir, fazer atividade física, ter contato com a natureza, com os animais, pisar na grama descalço, visitar os bons amigos, tudo o que você puder fazer para te deixar em paz, tranquilo, de bem com a vida e com você mesmo, vai ajudar na sua saúde. O sexto pilar é o hormonal.
Essa forma complementar de tratar a osteoporose pode ajudar muito, mas não é para todo mundo. Se você já teve algum tipo de câncer que é hormônio dependente, ou seja, que é estimulado por hormônios como câncer de mama ou de ovários, ou se tem casos desse tipo de câncer na sua família, definitivamente essa terapia não é indicada para você. Casos de endometriose, cistos de ovário ou coisas do tipo, eu considero também arriscado. Para fazer essa terapia, você vai precisar de um excelente médico especializado, que vai saber modular esses hormônios com todo o cuidado que você merece, que vai fazer um ajuste fino e constante da sua dose, que vai te indicar hormônios bioidênticos, de boa qualidade, isentos de metais pesados. Enfim, não é um trabalho para qualquer um. Se você tiver na dúvida, saiba que não é bom esperar muito tempo para fazer, tá? Porque existe uma janela para melhor aproveitamento desse tipo de terapia, que é de no máximo 10 anos após a sua entrada na menopausa. O ideal é começar até antes disso, antes dos 5 anos após a menopausa. E o que a terapia hormonal vai fazer? Ela vai desacelerar a perda óssea, vai dar também recursos para o seu corpo lidar melhor com essa e outras doenças que você possa ter. Vai te ajudar muito também no ganho de massa muscular, no seu bem-estar, no seu sono, enfim, vai desacelerar um pouco o seu tempo biológico. Então eu não considero uma carta fora do baralho. E estes foram os pilares principais para reverter a osteoporose de maneira natural, sem os medicamentos alopáticos tradicionais. Bom, esse vídeo ficou mais longo, mas é por uma boa causa, né? Nos próximos vídeos eu quero detalhar um pouco mais essas coisas todas que eu falo aqui, principalmente sobre a atividade física, que eu considero um dos pilares mais importantes para a reversão da osteoporose. E eu quero publicar também um vídeo falando mais sobre o intestino, então fica aqui o convite para você continuar me acompanhando por aqui. E para não perder as próximas publicações, eu sugiro que você se inscreva neste canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não deixe de compartilhar com quem precisa e dar o like aí para que este vídeo circule mais e essas informações cheguem a mais pessoas, tá bom? Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!